Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o ex-governador de São Paulo e candidato do PSDB ao Senado da República, José Serra, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub, como comentarista do programa. Muito bem. E a última pesquisa do Instituto Datafolha com relação ao Senado da República aponta o candidato do PSDB, José Serra, nosso convidado de hoje, como líder dessa pesquisa, registrando 33% das intenções de voto. Ele é seguido pelo senador Eduardo Suplicy, candidato do PT à reeleição, com 30% das intenções de voto, registrando-se assim um empate técnico entre ambos. Em terceiro lugar, aparece o ex-prefeito da capital, Gilberto Kassab, candidato do PSD, com 7% das intenções de voto. No programa de hoje nós vamos falar, evidente, sobre a disputa para o Senado da República, a sucessão presidencial, entre outros temas importantes como a questão econômica, desenvolvimento econômico, geração de empregos, a questão da saúde. E além do que, os nossos telespectadores poderão ouvir do nosso convidado os seus compromissos, propostas, ideias para um eventual mandato junto ao Senado da República. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o candidato do PSDB ao Senado da República, José Serra. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. 31º Jogos da Unisanta, a maior competição esportiva universitária do estado. Acompanhe de segunda a sexta a partir das 9h20 da noite o principal jogo do ginásio poliesportivo. Resultados no santaportal.com.br. Jogos da Unisanta, é emoção do começo ao fim. Realização Universidade Santa Cecília. Apoio Atrifiat em Santos e São Vicente. Papelaria Jambo, líder em economia, qualidade e variedade. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Enviamos um projeto de lei para o Congresso que aumenta de 3 para 8 anos o prazo de internação de menores que cometam crimes hediondos. Temos que acabar com a impunidade. Entre no nosso site e conheça o nosso projeto. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o ex-governador de São Paulo, candidato do PSDB ao Senado da República, José Serra, do PSDB, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, candidato Serra, em primeiro lugar agradecendo muito a sua presença, é uma honra recebê-lo aqui na Santa Cecília TV, e lhe colocar a questão da pesquisa, dessa última pesquisa do Instituto Datafolha. Como é que o senhor recebe esses números, e números que apontam que o senhor ganha com alguma tranquilidade no interior e na região do litoral, mas perde para o Eduardo Suplicy na capital, registrando-se, portanto, um empate técnico. Como é que o senhor recebe essa pesquisa? Na verdade, tem tido muitas pesquisas, né? Sim. E essa é mais uma. Na maioria das pesquisas eu tenho uma vantagem bem maior. E a questão, quando você decompõe por regiões, é que aumenta a margem de erro.
pesquisa tem uma margem de erro agregada, né? Mas quando você decompõe por classes, por regiões, etc., sim, a margem de erro aumenta bem. E de modo que é difícil fazer uma avaliação de uma pesquisa isolada. Mas eu acho que é normal o processo eleitoral, as pessoas precisam saber se você é candidato ou não, né? Porque a maioria das pessoas ainda não tem conhecimento, sim, de que, no meu caso, por exemplo, sou candidato. Meu nome é bastante conhecido, mas ainda não chegou à população, a grande maioria, a ideia de que eu sou candidato. Isso aos poucos agora com o horário eleitoral vai chegar. Que foi iniciado agora recentemente, evidentemente isso vai chegar. Humberto Salub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, governador. Eu gostaria de abrir a questão, colocando uma questão para o candidato José Serra. Talvez o senhor seja um dos políticos hoje em atividade com maior experiência, né, dentro do plano hoje político nacional. O senhor começou a carreira logo cedo, né, foi presidente da UNE, bem jovem, né, e hoje o senhor está pleiteando mais uma vez a candidatura ao Senado. E a gente nota que houve uma certa mudança do cenário político brasileiro, principalmente motivado pelo desinteresse da população em relação à política e principalmente do jovem. E o senhor foi um jovem atuante na política, né, estudante na época em que os estudantes tinham uma participação muito ativa. Eu gostaria, a partir dessa experiência que o senhor teve aí de vários cargos executivos, legislativos, o que está provocando esse desinteresse? É apenas provocado pela questão da corrupção, pela imagem negativa que se forjou da política? Ou tem alguma outra questão que o senhor vê como relevante? Olha, eu acho que é uma combinação de coisas. A primeira, talvez, seja que na democracia você tem uma interferência que é de tempos em tempos, apenas através do voto. Muitas vezes as pessoas gostariam de influenciar mais diretamente no dia a dia daquilo que acontece. E não é. Você tem uma democracia representativa, não há outra forma de funcionar. Por isso é que você tem ciclos, né? Muita mobilização no momento, de outra decepção, e a coisa vai indo. Isso em qualquer país. Digamos, esse é um pano de fundo. Agora, de fato, o que aconteceu no Brasil é uma saturação entre expectativas criadas e realidade encontrada, né? Se turbinou muito, as expectativas foram muito turbinadas. Você quer um bom exemplo? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo, aliás, foi decidida em 2007, em Zurique, na Suíça. Eu estava lá como governador. Não se fez nada até 2011, e aí se anunciou mobilidade urbana, desenvolvimento. De repente parecia que a Copa do Mundo ia levar o Brasil para o paraíso. Um exagero completo, né? Aconteceu a Copa do Mundo, não aconteceu nada. Nós vemos até o governo explicando agora que a economia não está crescendo porque teve a Copa do Mundo. As pessoas ficaram mais em casa, gastaram menos, né? Você imagina a diferença entre a realidade e aquilo que se previu, se criou de expectativas. Isso tem acontecido na maioria das esferas da vida brasileira. E eu acho que isso traz um certo cansaço, né? E soma com decepção. Por outro lado, com a economia parada, hoje, com o desemprego, o emprego estacionado, alguma inflação maior na área de alimentos, então cria uma sensação de paralisia. Tem uma imagem interessante que é chamada do efeito túnel. Suponha que você está querendo melhorar na vida e você está na margem, tem duas filas dentro de um túnel, né? E você está na fila esquerda, você quer melhorar, tal, está ansioso, e aí de repente você vê a fila da direita andar. Aí você pensa, puxa, logo vai chegar a minha vez. Então você tolera, aceita mais ficar na situação que você está, porque você acha que você vai andar. Mas o que aconteceu no Brasil é que a fila da direita parou também. Então quem estava parado fica exasperado. Essa é um pouco a realidade. Agora, em termos de... Você quer um exemplo? Sim. Se você pegar os números do Ministério do Trabalho, de 2002 a 2012, 2013, você vai ver o seguinte: o número de ocupações, CLT, carteira assinada, o número de ocupações em setores de até 2 salários mínimos aumentou muito, 20 milhões. Digamos que uma parte é gente que trabalhava informalmente, sem carteira assinada, que passou a assinar. Mas aumentou muito. De 2, acima de 2, diminuiu. Você acredita? O número de ocupações no Brasil. Dá um desconto aí que o salário mínimo aumentou, suponha que seja 3, vai, comparativamente ao que era. Você vai ver que, para quem ganha acima de 2, 3 mínimos, o mercado de trabalho ficou pior. Precisa avaliar também o tipo de emprego, né, governador? Porque, de repente, há um processo, claro, de desindustrialização do país. Claro, né? É evidente que é isso.
O Brasil está se desindustrializando, nós estamos voltando ao nível do após-guerra. Né? A indústria chegou a ser 30% do PIB, ou seja, de cada 10 coisas produzidas no Brasil, 3 eram indústria. Pois bem, hoje voltou ao nível de pós-Segunda Guerra Mundial, que é 14 em relação a 100. É uma desindustrialização rápida, firme, ironicamente. E é também uma ironia que tenha sido deflagrada, na forma que foi, por alguém que trabalhou pelo menos durante 10 anos como operário, que foi o Lula. Né? Sem nenhuma política de olhando o médio e longo prazo. Eu tenho dito sempre que para governar bem, você precisa ter um certo estrabismo. Precisa ter, mesmo que seja feio. Um olho no presente e um olho no futuro. Se você governa com os 2 olhos no presente, você perde o futuro, que é o que aconteceu no Brasil. Mas você também não pode ser sonhador. Se olhar só para o futuro, você tropeça. A combinação dessas coisas, eu reconheço que é muito difícil, mas faz falta para o Brasil. Agora, você tem que pensar no curto e pensar no longo prazo. Agora, qual é a sua proposta em termos... Porque se fala muito também na questão da reforma política. E uma das queixas que se faz ao Senado, isso já foi senadora por um breve período, até uma das queixas nesse sentido, que às vezes a pessoa é eleita para ser senador, que nem foi o seu caso, isso foi guindado, isso virou ministro, então, do governo Fernando Henrique. No Brasil, isso está dentro da Constituição. Tem países, Chile, Estados Unidos, que quem é parlamentar não pode ocupar ministério. Eu sou até a favor dessa tese, mas no Brasil é normal que os parlamentares ocupem ministério, como é no parlamentarismo. Você sabe que na Inglaterra os ministros todos são deputados, por definição. Né? E agora a interação é muito grande, porque quem está no executivo... Você acha que seria um dos pontos da reforma política? Quem está no executivo atua muito no legislativo. Quando eu fui ministro da Saúde, eu fiz aprovar nada mais, nada menos que 7 leis. Uma delas, mudança constitucional. Foi o maior furor legislativo que a saúde já teve. Criação de genérico, agência de vigilância sanitária, agência de planos de saúde, combate ao cigarro, tá certo? As restrições ao cigarro e várias coisas. Na verdade, essas duas dimensões interagem. Agora, se você me falar de reforma política, eu vou te dizer 2 coisas essenciais. Primeiro, é preciso que o presidente da República banque reforma política. Não dá para legislar sem o executivo. Mas o que acontece? O presidente que está lá, isso vale para o Fernando Henrique, valeu para o Lula e para a Dilma. O presidente que está lá tem um problema de votações críticas, né? Votações muito importantes. Se ele apoia uma determinada reforma que contraria meia dúzia de partidos, mesmo pequenos, ele pode perder as votações. Você entende? Então, ele se manca. Acha que não vale a pena. A reforma política é feita a longo prazo, mas as consequências para ele... Por isso que não avança. Serão a curto prazo. Mas eu acho que precisa mudar isso. Não seria o caso, governador, de Agora, eu ia depois falar que exclusiva? tipo de reforma eu acho que pode tocar. Constituinte exclusiva para a reforma política? Não, o presidente porque... Fernando Henrique tentou, não conseguiu. O presidente Lula tentou, não conseguiu. Não conseguiu. Reforma política não tentaram. Não, uma constituinte exclusiva, pelo menos. Não, constituinte exclusiva, você tem um problema aí constitucional que não vai passar. O Supremo Tribunal Federal vai dizer que não permite. Você entende? Você fazer... Porque constituinte exclusiva, no fundo, é você dar um poder para mexer na Constituição em determinados artigos e com quórum da Constituição, ou com quórum menor até. Isso daí tem um imbróglio jurídico que não dá. Eu toco direito constitucional de ouvido, mas o suficiente para saber quando é melhor não querer fazer algo que vai se arrastar por anos do que escolher outras maneiras de fazer. Mas essa questão, no seu entendimento, não é fundamental? Esse desânimo da população, esse descrédito, também não advém um pouco dessas questões? Porque há uma frustração, né? O seu eleitor agora vai votar ou não, vai escolher um candidato e com a pretensão de que ele permaneça no cargo, né? E às vezes a contingência, né, por um ou outro motivo, acaba conduzindo para outro caminho, né? Isso também não é um fator que gera certo... Acho que não, esse não é o problema. Pelo contrário, se você tiver alguém competente no legislativo que vai para o ministério, vai funcionar muito melhor com o Congresso. A minha experiência de observar terceiros, quando você leva alguém que é totalmente divorciado da política para o ministério, ele superestima as pressões dos deputados e senadores, porque não conhece, não sabe como é que as coisas tramitam, não conhece as pessoas para poder... pessoas chaves que podem te resolver questões. Pelo contrário, por isso é que países parlamentaristas, eu sou parlamentarista,
são até melhor governados. É o contrário. Agora, mas eu acho que reforma política mesmo, se quiser começar, tem uma que é do voto distrital. Tá certo? Isso é que é fundamental. E eu tenho uma proposta, mas eu fiz quando já estava fora do parlamento. Eu fiz através do deputado Jutaí Júnior e depois do Aloysio Nunes. A minha era emenda constitucional. O Aloysio descobriu que podia ser feito sem emenda constitucional, para o projeto de lei. Vamos começar pelos municípios grandes. O que é município grande? Como Santos. Tem além de 200 mil eleitores, portanto tem segundo turno. Diga-se na Constituinte, que eu participei quando fez a Constituição, segundo turno foi bandeira minha. O que vocês vão de convir, foi uma coisa boa no Brasil. Claro. Agora, nesses municípios, em 2016, vamos fazer o voto distrital. O que significa? Quantos eleitores tem Santos? 300 mil. Quantos vereadores tem? 21. Hein? 21. Então você tem 15 mil, você divide Santos em 21 distritos com 15 mil eleitores cada um, grosso modo. Sim. Você já imaginou quanto abaixa o custo de uma campanha? Você já imaginou com o momento o teu controle em cima do trabalho do parlamentar? Total. Sobremaneira. Tá certo? Por que não se faz isso? Vamos fazer. Defendo muito a ideia, o termo até não é bonito, incrementalismo. Vamos fazendo as coisas. Não há situação sem saída. Mas também não pode esperar querer fazer tudo de uma vez, porque em geral não se faz nada. Esse, por exemplo, seria um avanço tremendo. E agora, você inocularia, né, o vírus benigno do sistema distrital no regime político brasileiro. Tá certo? Porque aí você tem que levar depois para deputado. Para deputado é mais difícil, porque os deputados que teriam que aprovar isso têm medo de não serem eleitos no distrito. Né? Então esse é um obstáculo grande. Eu, quando fui eleito deputado, no primeiro ano, eu sempre, como você falou, faço política desde jovem, mas eu fiquei 14 anos exilado. E virei professor universitário, tal. Eu estava um pouco afastado do Brasil e da política direta. E logo depois eu fui eleito, eu participei do governo Montoro, mas fui eleito deputado. Então eu observava aquilo com uma certa curiosidade. Eu percebi o seguinte, tem 5 coisas sagradas no Congresso Nacional e na Câmara de Deputados. Mulher, criancinha, velhinho, Jesus Cristo e município. Você vai na tribuna, não há ninguém que não fale bem desses 5. Aquela tribuna, se ela contasse a sua vida, ela falaria dessas 5 coisas que são sagradas. Né? Agora, tem uma que é anterior e superior a todas as outras. Sabe qual é? Reeleição. O deputado fica louco com reeleição. O Papa, que está aqui nos assistindo, o ex-prefeito, ele nunca foi parlamentar, ele vai ser. Ele vai ver logo, ele vai poder constatar isso, não ele provavelmente não vai ter obsessão da reeleição, mas como isso é forte em Brasília. Então o sujeito abandona qualquer doutrina em função do seu interesse reeleitoral, digamos. Aí você tem que criar um movimento de opinião pública, mas a opinião pública precisa saber como funciona o sistema distrital. Então você pegando nas grandes cidades, que são 80 grandes cidades que têm acima de 200 mil eleitores. Eu me lembro por causa da eleição de 2010, eu ganhei em 40 delas e a Dilma em 40. São 80 no Brasil. Você imediatamente contamina tudo, tá certo? Contamina no sentido positivo. Começa no município e vai embora. Eu tenho outros pontos, mas eu acho que esse é um ponto essencial. Sabe por quê também? Diminui custo de campanha. Hoje em São Paulo, um candidato a deputado disputa a eleição junto a 30 milhões de eleitores. Você já pensou? Sim. Você vai dizer, não, ele vai ficar lá na sua região, mas acaba não ficando, porque pela concorrência tem que ir para outra. Se ficar numa região, o custo baixa 5 vezes. Governador, eu queria que o senhor comentasse também a sua opinião a respeito da coincidência de mandatos, a coincidência de eleições dentro de uma futura reforma política. Mas depois do intervalo. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Não sei se é um tema muito áspero, né? A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vote nos deputados que vão ajudar nosso Estado a combater a impunidade, a acabar com a aprovação automática nas escolas e a fiscalizar as obras do metrô. Vote nos deputados do PT. Vote 13. Olá, nós estamos chegando. A partir de setembro, tudo aquilo que você está habituado a acompanhar no nosso programa, você assiste também aqui na Santa Cecília TV, segunda a sexta-feira, a partir da 00:30, logo após o programa Esporte por Esporte. Eu aguardo vocês. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o candidato do PSDB ao Senado da República, o ex-governador paulista José Serra, do PSDB, e o colega jornalista professor Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. Governador, no bloco anterior discutimos reforma política, vamos continuar um pouco nesse tema. Eu queria a sua opinião a respeito da tese da coincidência de mandatos e do fim da reeleição. Olha, fim da reeleição já, digamos. Não antes da reeleição agora, logo. Na próxima. É uma coisa, às vezes dá certo, né? É bom continuar, etc. Na maior parte das vezes não dá. Segundo, o governante tende a governar para ser reeleito. E às vezes você tem que fazer coisa no governo com o olho do longo prazo. O estrabismo benigno que eu mencionei. E acaba não fazendo porque está de olho na reeleição. É normal, é natural. Tá certo? Você não pode esperar que as pessoas se comportem diferente. Na média, tem gente que não se comporta assim, mas na maioria vai por esse lado. Então, acabou diminuindo a qualidade de governos e diminuindo os programas de longo prazo, porque o sujeito que se elege, ele já está de olho na reeleição. Tá certo? E quando ele vai para o segundo mandato, ele já está meio cansado. Eu acho que 8 anos é muito. Tá certo? Podia ser menos. 5 anos, por exemplo? 5 anos que fosse. Então, não funcionou isso, não funcionou. E a coincidência de mandatos é para economizar eleições. Quando eu era deputado e líder do PSDB, que eu fui muitos anos na Câmara de Deputados, eu defendia uma maior coincidência. Porque eu fiz um cálculo que mostrava o seguinte: a cada 10 anos nós vamos ter 3 eleições consecutivas. Tem um período que era para município, presidente, que era 5 anos, e Estado, né? E, então, era muita eleição. Mas, francamente, do jeito que ficou, acaba dando quase que na mesma. Tá certo? Eu acho que o período para presidente é pouco, os 4 anos, devia ser 5. E deixa, nos Estados Unidos tem eleição cada 2 anos, não é o fim do mundo. Mas sabe o que acontece? Que a eleição virou uma coisa traumática no Brasil. Sabe por quê? Por causa do horário eleitoral. Que todo mundo criou aí, teve de acordo, etc. Ele se perverteu completamente. Hoje, há um mercado de compra de partidos para aumentar o teu tempo de televisão. Sim. O cacife da televisão, isso, aquilo, etc. É a grande moeda de troca. Chalu, você é professor dessa área, eu não quero ditar regra aqui a esse respeito, mas acontece o seguinte: horário eleitoral para mim tinha que ser assim, o candidato e a Câmara. Ele põe suas ideias, tá certo? Pode ser ao vivo ou pode ser gravado, né? É chato, porque a política é chata. Mas o horário eleitoral virou uma produção que custa uma fortuna. Sabe quanto custa um horário eleitoral em porcentagem? Uma campanha para governador, para prefeito de cidade grande. Sim. Custa 60%, 70% do orçamento. Porque você tem os profissionais escassos, tem um poder de ganhar muito e pedir muito, e entra também no reino da fantasia. O candidato é baixinho, aparece como um altão. Tem voz fina, aparece com voz grossa. Tem voz grossa, aparece com voz mais fina. Tá certo? Tem uma orelha, falta metade da orelha, só aparece com a outra. Você acha também que então, na época que se elaborou a questão, após a volta da ditadura, que se pensou na valorização dos partidos? Porque existiam 2 correntes na época, que era a Arena e o MDB, depois se passou a ter essa pluralidade de partidos. Porém, o que se nota hoje é que essa possibilidade de abertura de partidos, como o senhor bem falou, acabou gerando essa distorção, porque a pessoa abre um partido a qualquer momento, reúne umas assinaturas, aí partido, hoje nós temos uma infinidade de partidos,
e às vezes a pessoa vota num candidato, como já aconteceu, e acaba arrastando outros candidatos, porque o voto proporcional permite isso. Só acho que era uma das medidas também para rever nesse processo. Olha, tem uma coisa que era importante. A chamada, o nome não é autoexplicável. Chama cláusula de barreira. O que é isso? Partido, para entrar no Congresso, tem que ter tantos % de votos no Brasil, no número de estados, etc. Ou seja, um partido que elege 3, 4 deputados não tem essa representação, tá certo? Que é para impedir a proliferação. Sim. Né? Por quê? A proliferação não tem. Você já viu quantas vezes eu tive que debater com o Nanico? Legendas que não de tem aluguel, nada. São legendas E vai de lá aluguel. na televisão no debate e atrapalha. Nenhum elitismo nisso. Mas é alguém que não tem representação de nada, ninguém conhece, etc. Só tem isso no Brasil. Então tinha que ter cláusula de barreira, tá certo? Os partidos, para terem representação, tempo de televisão, etc., tem que ter um tamanho mínimo, que você vai tentando a cada vez. Isso é democrático. Nós votamos isso no Congresso. Eu fui um dos principais defensores. Sabe o que aconteceu? O Supremo barrou. O STF disse que não era constitucional. Agora, para fazer emenda constitucional, você imagina, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, e aí os pequenos partidos se movimentam, começam a pressionar o governo, tá certo? Então, essa é outra coisa importante fazer, mas eu quero insistir na questão do horário eleitoral. O tempo de TV no horário eleitoral devia ser do partido do candidato, por mais que tenha coligações. Você já diminui o comércio, ou não? Sim, diminui. Sim. Segundo, falar na televisão sobre suas ideias, sem filmes, sem moças bonitas ou não bonitas, enfim, sem nada. Vai e fala. Aliás, o governador Mário Covas defendia que o horário fosse ao vivo. Claro. Fosse ao vivo, não precisa ser. Ao vivo seria exagero, porque em São Paulo, por exemplo, tem o trânsito, acabou. Você não vai no dia, tá certo? Tinha que viver no estúdio. É que ele tinha Santos na cabeça, porque aqui não tem muito engarrafamento. Mas agora, o Covas pensava isso, eu também. Mas eu materializei, como eu era líder na Câmara, tinha muita força. Então, essas propostas todas, eu fiz na Câmara. Algumas coisas foram diminuídas, mas se mobilizaram as agências de publicidade, sabe, o pessoal do PT, que é louco pelo publicitarismo, etc., e não deixaram passar, passaram até algumas coisas parciais. Mas eu acho que devia ser realmente o candidato à televisão. Aí não tem maquiagem de conteúdo, tá certo? Você tem que chegar e tem que falar. Agora, isso diminuiria, isso moralizaria, ajuda a moralizar a até política. em termos de custo, né? Por quê? Porque diminui custo. Não, em custos gerais de manutenção. Por exemplo, o próprio Senado, a manutenção do Senado, do Congresso, do meu ponto de vista, acho que não precisaria ter uma bicameral, até acho que poderia ter, no caso do parlamento, ter um só, né? Nós temos outras formas de poder fazer, né? A política talvez... Agora, eu queria aproveitar a sua presença, porque nós temos uma região aqui onde moram muitos aposentados. É uma região aprazível, né? Hoje, muita gente em São Paulo. A cidade de Santos tem 20% de idosos. Então, uma pergunta que me pediram para fazer, eu sempre tive bem. Eu não vou poder escapar, que é a questão do fator previdenciário. Deixa eu só te dizer uma coisa. Como eu sempre tive muito voto entre o pessoal de mais idade, eu me lembro que em 1990 eu fui candidato a deputado e eu não vim aqui disputar voto, porque tinha o Coiu Ira. Lembra do Coiu? Sim, que era de São Vicente, mas pescava aqui em Santos. Então eu não vim, porque senão eu ia dizer que estava tirando o voto dele, etc. Mas eu tive 20 mil votos em Santos, sem vir. Né? Só pela mídia, e, enfim, presença e tudo mais. O fator previdenciário não tem a ver com os atuais aposentados, né? Tem a ver com quem vai se aposentar. Eu acho que é possível fazer algum tipo de correção no sentido de melhorar. Não dá para zerar, dizer, vai eliminar o fator previdenciário, mas dá para melhorar com vistas àquilo que se quer. Que as pessoas, às vezes, não se aposentem muito cedo, né? Que possam esticar mais, porque a vida média está aumentando no Brasil. A expectativa de vida aumenta, aceleradamente. Em compensação, a redução dos proventos que já são baixos também é alta. O que dá a impressão, pelo menos que a gente convive com muitos, né, é que é uma penalização, né? A pessoa trabalhou a vida toda e ela, no final da vida ela é penalizada porque ela tem uma redução de ganho. Os próprios aposentados tiveram perdas significativas ao longo da história, né? Com a reformulação do valor do salário mínimo. Se você quiser saber, eu sou a favor de mexer no fator previdenciário. Toda vez que se fala na questão social, né, de tantas bolsas, né, que se aplicou no Brasil, com esse conceito que se aplicou, não se fala muito pouco do aposentado. Quer dizer, não existe uma verba capaz de tentar equacionar esse problema, né? Porque toda vez que se fala em corrigir essa situação, se alega que o rombo da Previdência, que o governo não vai suportar. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o fato é o seguinte, é que não há uma Previdência unificada no Brasil. Tá certo? Não há. Você tem a Previdência na área pública
E na área privada, a da área pública é integral, você passa pensão para viúva, chamemos assim, integral. Em muitos casos, se a filha não casar, também passa para a filha. Né? Na área privada, na área do INSS, não tem isso. Claro. Tá certo? Você teria que fazer uma... Nem que comece para quem nasceu hoje. Eu dizia isso na Constituinte. Pessoal, vamos arrumar isso aqui, nem que seja para os nossos descendentes. Sim. Você percebe? Quem está aí, tudo bem. Entrou num sistema da área pública e tudo mais, mas daqui por vai diante ficar, tem direito adquirido. Mas pelo menos, há 20 a 30 anos de prazo, você começa a resolver. Essa é que é a questão. A despesa na Previdência Pública, me refiro a funcionar, especialmente na esfera federal, é uma enormidade. Você não calcula. A diferença de pagamento é uma coisa incrível. Há aposentadorias no setor público quando o funcionário se aposenta com o maior salário obtido ao longo da carreira. Ou seja... Olha, você sabe uma vez que nós fizemos, eu estava no governo, o pessoal da Fazenda foi atrás das pensões integrais de filhas, principalmente de aposentados, descobrindo quem era de fato casada e quem não casava para poder receber pensão. E aí, investigando, você acredita? E pegou muita gente, sem dúvida. Porque hoje em dia, você não precisa mais estar casado para viver junto, né? Casamento é um detalhe. Né? Governador, eu queria aproveitar e falar um pouco agora a respeito de saúde. O senhor foi ministro da Saúde e o setor de saúde é a maior reivindicação da população brasileira. O senhor, na sua plataforma de campanha, defende a questão da saúde pública, defende o sistema único de saúde, mas o fato é que o sistema não funciona adequadamente. A própria presidente Dilma, em entrevista recente, disse que a saúde não é minimamente razoável no Brasil, na entrevista ao Jornal Nacional. É uma autocrítica, né? Pois é. Então, pergunto ao senhor, que é um especialista nessa área, que tem todo um trabalho como ministro da Saúde. Como é que se pode melhorar a saúde pública no Brasil de fato? A necessidade de mais recursos, de gestão, de seriedade na condução da política de saúde, enfim. Quando a Dilma diz isso, é uma autocrítica, porque, sinceramente, sem qualquer partidarismo, a saúde vinha melhorando no Brasil, entrou na área petista, estacionou e foi para baixo. E eu vou dizer por quê. Agora, saúde, vamos ter claro o seguinte, nunca, em nenhum lugar, a população vai estar satisfeita. O Canadá tem o melhor sistema de saúde do mundo, e é inteiramente estatal. Medicina privada no Canadá é curioso, porque é um país supercapitalista. É pequeno. Não sei se vocês viram um filme Invasões Bárbaras. Um filme genial. Muito bom. Canadense largando crítica em cima do sistema de saúde canadense. O pai fica no hospital, aí faz um acordo com o sindicato, tem um quarto sozinho em vez de um quarto duplo, etc. Mas é o melhor sistema de saúde no atacado. Saúde, o que você tem que conseguir é que hoje seja melhor do que ontem. E amanhã seja melhor do que hoje. Porque os novos medicamentos, novos tratamentos, por exemplo, câncer. Sabe o que vai acontecer com o câncer? Daqui 10 anos, o câncer quase não vai matar. Você acredita? É tal o desenvolvimento da biotecnologia, dos remédios de origem biológica para o câncer. Incrível. Porque multiplica para cada tipo de câncer. Se você no pulmão você tem 20 tipos de câncer, você vai ter um remédio para cada um. É uma coisa realmente impressionante. Agora, imagina o custo disso. Então, você tem sempre que estar atrás, diminuindo custos, fazendo, etc. Agora, em 2003, começo do governo Lula, portanto, sob o impacto do que fora feito antes, só 6% da população, Datafolha, dizia que saúde era o principal problema. Não é incrível? 6%. Hoje, 46%. O mesmo Datafolha. Pergunta, qual é o principal problema do Brasil? Saúde. Significa o quê? Que naquela época era uma maravilha? Não, mas vinha melhorando. Tá certo? O pessoal sentia que as coisas estavam melhorando. Quando você sente tudo parado ou indo para trás, é um problema. O que aconteceu? Por que aconteceu isso com a saúde? Eu vou dizer uma causa, nunca tem só um motivo, mas eu vou dizer uma causa fundamental. O governo federal encolheu a sua participação no gasto da saúde. No último ano que eu fui ministro, o governo federal cobria 53% do orçamento da saúde. Ou seja, de cada R$100 que se gastava na área do SUS, 53 eram federais. Hoje é 44. Jogou nas costas de estados e municípios. Né? E eles não têm bala para isso. Né? Se eu for, viu, Charles, se eu for contabilizar isso em dinheiro, são 18 bilhões a menos por ano. E aí o que acontece? Chega para Santas Casas, tem uma cirurgia que custa 100,
O SUS, o Ministério da Saúde, paga 40. Mas sabe que dá a impressão, senador, é que tem questões que fundamentais como a questão da saúde e que já se constatou que não serão 4 anos ou um governo que vai ter que conseguir resolver. Até porque eu acho que quando se coloca a questão da saúde, sempre se lembra da questão da internação. Se fala muito pouco da prevenção. Saneamento é saúde, né? Claro. E os investimentos, quer dizer, a ausência de planejamento, né? De fazer investimentos casados, que parece que ao longo dos anos se perdeu, porque está sempre se tentando apagar incêndio, né? É a mesma coisa de contratar policiais, né? Quando o pessoal anuncia aumento de efetivo, é uma tristeza, porque seria melhor a gente aumentar o efetivo de professores, né? Do que policiais, né? Então, eu acho que assim, o que se sente hoje, talvez aí, voltando ao início do programa, quando a gente questionou essa questão da frustração, é que se vê poucos candidatos hoje, poucas pessoas dispostas a discutir o Brasil de uma forma de longo prazo, de médio e longo prazo. Porque a gente sabe que os problemas que estão aí, a questão da educação também, a gente todo esforço que é feito, e a gente vê que a coisa anda de forma muito lenta, e não se vê um planejamento, não se apresenta ao país, ou dentro dos governos, de maneira geral, uma proposta realista. Fala assim, olha, não vamos conseguir resolver em 4 anos, mas podemos resolver em 20 anos. Começando aos poucos, evidente. Né? E essa questão da prevenção, na questão da saúde, ela é bem latente, porque está sempre, precisa de leitos. Seria bom se a pessoa reduzisse o número de pessoas que precisam de leitos, né? O que o senhor acha disso? Você está certíssimo. Tanto que, olha, só deixa eu esclarecer que eu não sou médico, eu sou economista. Muita gente acha que eu fui 4 anos ministro da Saúde que eu sou médico, etc. Eu, no começo, não sabia, quando eu tomei posse, a diferença entre vírus, bactéria, verme, micróbio. Não sei se vocês sabem, mas eu aprendi e depois esqueci. Hoje eu não sei. O que eu sei é administrar, perseguir objetivos e perceber qual é a lógica política e econômica e de funcionamento de um setor. E eu acho que na saúde eu consegui fazer isso. Agora, nós fizemos a ação de prevenção mais importante da história brasileira no período recente. Foi o combate ao cigarro. Nós quebramos a perna do consumo de cigarro no Brasil. Não custou nada. Não custou nada. Custou uns filmes de televisão, mostrando gente que estava para morrer por causa do cigarro, ou que morreu, dizendo que aconteceu isso por causa do cigarro. As fotos nas caixinhas de cigarro, quer dizer que as primeiras eu escolhi, né, porque as pessoas têm que ver realmente quais são as doenças, inclusive a impotência, porque isso pega os jovens, porque a indústria de cigarro, ela não está preocupada com gente da nossa idade. Ela está preocupada em conquistar o jovem, claro. Porque aquele que é viciado não larga. É o consumidor. Você viu que tem uma pesquisa, 87% das pessoas querem largar de fumar e não conseguem. Então a indústria está concentrada nos jovens. Pois bem, nós proibimos a publicidade enganosa. Depois, no governo aqui, eu proibi fumar em lugar fechado, que aí pegou no resto do Brasil, etc. Isso é prevenção. Tipicamente, prevenção. Mutirões, como a gente fazia, de diabetes, hipertensão, etc., é prevenção. Se você descobrir que uma pessoa tem hipertensão, você evita que ele seja diabético no futuro, que vai custar uma fortuna. Então, a chave, você tem toda a razão. Não é o Ministério da Saúde, não é Ministério da Doença, tá certo? Ele é da doença, mas é da prevenção, ou seja, evitar que tenha doença. Mas não se tomou mais nenhuma ação nesse sentido. Evitar a doença é promover a saúde. E fica aí quicando, né, a bola. Você quer um exemplo? Droga. Droga no Brasil não tem campanha educacional. Não é incrível isso? Não tem uma campanha. Você é a favor da descriminalização? Não sou não. Eu preciso fazer um intervalo, governador, peço licença, Chalub, nós voltamos já com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vou criar um bilhete único metropolitano que vai integrar ônibus, trem e metrô e dar 25% de desconto nas tarifas. São Paulo merece um governador com a força realizadora do Padilha. Neste domingo, acompanhe com a gente a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serrat. Missa solene ao vivo a partir das 4 da tarde, direto do santuário. Acompanhe os flashes ao vivo da chegada da padroeira no Sambódromo de Santos para uma bênção especial. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração. Tudo ao vivo, só aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Apoio Atri Fiat, em Santos e São Vicente. Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje com muito prazer o candidato do PSDB ao Senado da República, o ex-governador paulista José Serra, e como comentarista o colega jornalista, professor Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e que no bloco anterior esboçou um início de pergunta ao governador. Por favor, Chalub, conclua. Não, é questão, o senador colocou a questão das drogas e a gente vê no mundo, recentemente agora no Uruguai, a questão da descriminalização, da normatização. Pelo menos o presidente Mujica do Uruguai, ele coloca que... Mujica, ele coloca que ele não criou o mercado, que o mercado já existe e, na verdade, está regulando de uma forma de ele arrecadar impostos, até combater as drogas com o dinheiro da arrecadação de impostos. Alguns países da Europa também já adotaram esse mesmo procedimento, os Estados Unidos agora também. O que o senhor acha sobre isso? Bom, primeiro, maconha é diferente de cocaína, né? Porque, em geral, tem gente que fala liberalização e mistura. Quando vai falar de droga, não, a droga, dá o exemplo da maconha. Eu não estou dizendo que a maconha faz, mas a maconha faz mal para o organismo, está comprovado, para a cabeça, para o pulmão. Você sabe que o fumo da maconha é muito mais cancerígeno que o do cigarro. Sim. Se você fumar um cigarro de maconha por dia, é equivalente a 2 maços de cigarro do ponto de vista do efeito sobre o pulmão. Então tem um problema aí. Agora, em geral misturam. Eu acho fantasia isso. A questão da droga tem que começar pelo seguinte: no Brasil não tem nem campanha educacional mostrando o problema de droga. Você não acha incrível isso? Nós fazíamos com o cigarro. Faz-se com relação ao meio ambiente. Né? As criancinhas hoje têm uma certa consciência disso. Mas não se faz com relação à droga. A encarregada nacional de drogas, da Secretaria Nacional, ela disse que não tem epidemia. Imagina. Ontem eu fui a Taubaté, você sabe que 90% dos homicídios em Taubaté estão relacionados com drogas? Sim. É uma coisa incrível. Mas na maioria do país todo. É uma epidemia, em todo canto. Aliás, ela disse depois que é por causa da pobreza. Tem essa paciência. Governador, veja bem. Inclusive uma discriminação para os pobres. De repente diz, não, tem crime porque tem pobre, tem crime porque tem droga porque tem pobre. Isso é uma infâmia. Agora, governador, os chamados inimigos modernos da pátria são o tráfico de drogas e o contrabando de armas. E o Brasil não combate eficazmente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a política externa, hoje, ela não é política externa do Brasil. Ela é política externa de um partido. Então, se o PT tem aliança, por exemplo, com o presidente da Bolívia, então ele é tratado segundo a lógica da aliança. Por exemplo, a Bolívia abastece o Brasil 60%, 70% da cocaína. E o Brasil ajuda a Bolívia, sem falar dos favores que a Petrobras... Agora mesmo a Petrobras acabou de elevar o pagamento pelo gás boliviano em 500 milhões de dólares por ano. Não é brincadeira. Muito bem. O Brasil não faz nenhuma medida contra. Bastava o país dizer, olha, nós não vamos mais cooperar. Acordo de cooperação, ajuda, etc., com países vizinhos, depende deles barrarem contrabando de armas e de droga. A arma vem muito do Paraguai, inclusive. Do Paraguai não vem droga, mas vem arma. Da Bolívia também. Bolívia, além de drogas, também vem arma. Nós não fazemos nada, porque é política de um partido, los hermanos, los amigos, etc., tal. Né? Eu acho que uma verdadeira política externa cuida dos interesses nacionais, respeitando os outros, mas também tem que fazer valer os seus interesses. Nós não fazemos nada. Você tem 2 coisas no Brasil que você podia fazer na hora.
Diga, no começo de qualquer governo, mudar essa política externa e fazer campanha educacional. Outra noite, eu tenho uma neta de 7 anos, que é a paixão da minha vida. Eu fui na hora de dormir, eu gosto de ir na hora de dormir porque eles estão cansadinhos, fica mais carinhoso. E ela estava com insônia. Eu falei, por que você... Não, eu não consigo dormir, sei lá. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque estão acabando com a Amazônia. Eu falei, Amazônia, Gabriela? Ela chama Gabriela. Como a Amazônia? Não, eu vi na escola hoje, estão acabando com a Amazônia e tal. Ela estava torturada com isso. Na escola, ensinaram a importância do meio ambiente, do verde, e a professora deve ter também pintado um quadro. E ela estava apavorada. Eu falei, não, eu vou te levar na Amazônia. Eu falei, não, lá está tudo sendo destruído, etc. Bom, pois bem, esse é um processo educacional, você concorda? Sim. Claro. Você está educando a respeito da importância do meio ambiente. Com a droga não se faz isso. Minha neta Gabi nunca ouve, está bem que é novinha, nem meu neto, que é um pouco maior, ouviram nunca nada contra as drogas. E ouve contra o cigarro até. Não é incrível isso? Então falta isso no Brasil. Por que não fazer as coisas que podem ser feitas imediatamente? Não fazem. Essa questão, na verdade, quando é colocada, não é no sentido de estimular o consumo, a regulamentação, justamente quebrar, aí como o Chico muito bem falou, a questão do poder que se instituiu no país e que vem proveniente do consumo de drogas. Claro. Hoje nós temos esse poder instituído na política, né? Já se sabe aí nos bastidores de candidatos que são financiados pelo tráfico de drogas. Temos esse poder na polícia, né? Que também corrobora, de certa forma, mal policiais. Olha, quando a compensação é muito grande, você força a corrupção a avançar, você concorda? Claro. O incentivo é muito grande. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que defende... Não, vamos descriminalizar tudo, tráfico, etc. Tal. Eu não fui aluno dele, mas na minha época nos Estados Unidos, quando eu estudava, depois que dava aula lá, tinha um economista que era um guru da direita, o Milton Friedman. Sabe o que o Friedman propunha? Descriminalizar tráfico, isso, aquilo. Todo mundo que se dane. Ele era contra cinto obrigatório em carro. Né? Segurança. Assim, cada um arca com as consequências. Eu não penso assim. Né? Agora, eu acho que o poder público tem o dever de enfrentar essas questões. Agora, tem gente que fala, não, não conseguimos liquidar o tráfico, então libera. Porque aí acaba o crime, acaba uma ova. Segundo, é o seguinte, você consegue acabar com a pedofilia? Não. E você vai, então, legalizar a pedofilia? Você entende? Qual é a diferença? É uma ideia meio maluca. Tá certo? Veja o caso da cidade de São Paulo. O prefeito do PT resolveu subsidiar o consumo de droga, de crack. Paga, dá dinheiro para os consumidores. E eles pagam, o preço subiu, os traficantes agora de gravatinha, tudo protegido. Eu, quando fui prefeito, tinha fechado os hotéis, aqueles hotéis que eram, na verdade, focos, né, de fumar crack, etc. Reabriram, reformaram os hotéis, tudo bonitinho. O que acontece? Vão acontecendo outras cracolândias. Porque já que tem um incentivo, não é uma loucura. Quer dizer, em matéria de baratinamento, tenha santa paciência. Esse é um problema muito grave no Brasil. Muito grave. Olha, vai ver as famílias, eu fui ver. Vai ver as famílias. O crack, ele não destrói apenas o fumante. Ao contrário daquele que diz, não, quer beber, quer tomar droga, aí ele que paga as consequências. Não é ele. É ele e destrói a família. Que é 4, 5 pessoas, é uma coisa incrível. Governador, com relação ao Porto de Santos, nós estamos aqui em Santos, enfim, o maior porto da América Latina. No governo Fernando Henrique, a oposição à época, o PT, defendia a regionalização da administração no Porto de Santos, uma administração tripartite, foi bandeira de luta da oposição à época. Depois, no governo, que se viu exatamente o contrário, ou seja, uma centralização excessiva das decisões portuárias em Brasília. Recentemente, até o ministro dos Transportes foi exonerado pela presidente para assumir a Secretaria de Portos, mas para manter o compromisso político, partidário, eleitoral com o partido, no caso o PR, enfim, está virando também uma troca entre os partidos políticos. Como é que o senhor avalia esse tipo de coisa? Como é que se pode pensar numa administração portuária moderna, ágil, eficiente, competitiva, governador, diante de uma política como essa? Olha, uma coisa é inegável. Há uma incapacidade de investimento total. Né? Eu tenho até um número. Você tem uma dotação orçamentária. Pega os últimos anos aí, de X, né? Aquilo que é efetivamente utilizado é 30% na média.
Não é incrível isso? Em tese tem dinheiro e não materializa, porque a incapacidade é muito grande. Eu dou sempre como exemplo o seguinte, aí não é só relativo ao porto. A soja que vem do Mato Grosso para Santos ou Paranaguá, o custo de botá-la no navio é igual ao de o navio levar para a China. Você acredita? E desembarcar na China. Imagina isso como onera o chamado custo Brasil. É uma coisa bárbara. Agora, eu vou te dizer, eu não sou especialista em portos. Eu me lembro que o Covas era envolvidíssimo nesse assunto e conhecia as minúcias do processo. E agora, eu, quando era governador, eu, por mim, teria o Estado participando. Tá certo? Por exemplo, São Sebastião, que a gente fez um plano, na verdade eu comecei, né, para ser um porto importante, e Santos, né, porque tinha alguém que queria abrir... Você sabe uma coisa, acho que vocês não sabem. O Ike Batista queria abrir um porto aqui. Eu acho que era Peruíbe. Peruíbe. Estou certo? Tá certo. Eu sei porque uma vez veio lá apresentar e eu disse, olha, aqui é o seguinte, tem um problema ambiental, etc. Agora, eu não deixo fazer, o problema ambiental não é, depende do governador, né? Tem várias instâncias. Segundo, eu só deixo fazer se no plano tiver as casas arrumadinhas para quem vier trabalhar no porto, porque senão você gera favela e destruição do meio ambiente. Você sabe que uma bela maneira de destruir o meio ambiente é levar trabalhador para longe e não ter moradia. Aí a ocupação é acaba o trabalho. Aliás, lembra, não é para puxar brasa para minha sardinha, mas puxando o programa maravilhoso, modesta parte, que nós fizemos na Serra do Mar. Serra do Mar, em Cubatão. Tá certo? Eu, quando voltei ao Brasil, depois de 14 anos, olhava para aquilo abismado. Falei, temos que consertar isso um dia. E nós consertamos. Um plano que funcionou, saiu caro, mas defendeu o meio ambiente, deu moradia digna e tudo mais. Devemos isso muito a um rapaz que morreu, que era meu amigo, Rubens Lara. Deputado Rubens Lara. Foi a melhor, sabe qual foi o melhor desempenho que o Lara teve na vida pública dele? Foi tocando esse programa. Ele e o ex-comandante da PM, que era engenheiro, o Eclerc, que eu botei lá também, que conhecia tudo. Né? Você sabe que lá estava tendo roubo de cargas. O crime estava aumentando na estrada, alimentado pelo disfarce que aquele conglomerado permitia. Mas voltando, eu acho que a administração estadual tinha que estar, entende? A gente tem um país muito centralizado. Se algum ente público devia participar, é o Estado. Eu não diria, o município pode dar palpite, mas a coisa é mais intermunicipal, tá certo? Um porto tem uma implicação maior. Mas o Estado, com certeza. O Estado tem que ter, é muito mais ágil. Basta ver o que a gente fez e faz em matéria de investimentos, inclusive aqui na Baixada. Verdade. Eu não estou falando disso porque nós não estamos entrando. Eu tinha aqui, ó, eu trouxe uma lista de coisas que nós fizemos aqui, e você sabe que todo candidato quer mostrar, né? Mas aí não está dando tempo. Não tenho dúvida. Mas até eu queria te pedir, Chalu, que você fosse visitar uma obra-prima nossa, que é o AME, o Ambulatório Médico de Especialidade que nós fizemos em Santos. 70 mil consultas por ano, 30 mil outras consultas não médicas, 30 mil exames, funciona como um hospital, como um ambulatório, porque tem até cirurgia dia, de 5 estrelas. Feito com planejamento. Sabe para quê? Para reduzir custo. Quando eu fui ministro da Saúde, a minha grande obsessão era reduzir custo. Quando você reduz custo, com o mesmo dinheiro você obtém mais. Essa é uma preocupação que desapareceu no Brasil. Eu estava falando das causas do problema da saúde. Não foi só o encolhimento do governo federal, foi a piora da gestão, o loteamento político. Nós tínhamos feito, no caso da Fundação Nacional de Saúde, a exigência de certificação para ocupar cargos. O sujeito não podia ocupar cargos se não tivesse experiência disso. Revogaram o decreto. E aí loteia. E lotear na área da saúde é especialmente mórbido. Governador, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, infelizmente somos limitados pelo tempo e só me resta agradecer muito a sua presença, governador, foi uma honra recebê-lo e reservar 30 segundos para as suas despedidas. Muito obrigado. Para eu me despedir? Por favor. Olha, quero dizer o seguinte, posso voltar na semana que vem, aí a gente continua. Eu gosto de programa assim, que a gente pode falar, tem tempo, aprofundar né? mais à vontade. Sim. Eu queria Estamos agradecer, à disposição. Na verdade, essa oportunidade, inclusive falar para uma cidade que, para mim, é biograficamente importante. Eu venho de família humilde. A única cidade que eu conhecia até a adolescência era Santos, fora São Paulo. Então aqui tem um carinho muito especial. Outro dado, minha família é de imigrantes. Todo mundo que migrava para a Argentina, vindo da Itália, passava no porto aqui. E aí a gente vinha de madrugada. Então o porto para mim era uma coisa familiar.
e também comer peixe no restaurante. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, governador José Serra, candidato do PSDB ao Senado da República. Muito obrigado a Humberto Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.